Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, estamos mais uma vez unidos pelos laços da afetividade em mais uma edição do nosso já querido Café com Kardec e Amigos. Nossa primeira edição do ano de 2021. Na última segunda-feira não tivemos excepcionalmente a edição do Café. Tenho certeza que todos estavam com muitas saudades dessa programação que já tem feito parte das nossas rotinas, né? Da nossa rotina, toda segunda-feira às 19h30, nessa combinação que eu sempre gosto de brincar, né? Uma combinação que tinha tudo para dar certo: Café, Kardec e Amigos. Nessa noite teremos uma programação especial com o nosso querido amigo Geraldo Campetti, que já chega aqui conosco, em comemoração aos 160 anos de O Livro dos Médiuns. Antes de darmos sequência, lembramos sempre que essa transmissão ocorre pelo nosso canal Seridó Espírita e também através dos nossos canais parceiros, a Rede Amigo Espírita, a TV 7, estamos transmitindo também em parceria pela Web TV Espiritize, também pela rádio Portal da Luz e também pela web rádio Amigo Espiritual, além de costumeiramente todos esses canais pelo YouTube e também pelo Facebook da Rede Amigo Espírita e do Núcleo Espírita Seara de Luz de Currais Novos. A todos os queridos amigos que já se encontram conosco, o nosso cordial abraço e a nossa saudação com votos que essa noite seja, como esperamos, uma noite repleta de muitas reflexões e da presença dos queridos amigos juntamente conosco, entrelaçando os corações pelos laços da afetividade. Como sempre é comum, no nosso Café com Kardec e Amigos, a arte espírita se faz presente sempre, não é? E aí hoje eu vou chamar aqui para a nossa telinha, temos uma convidada especial, a nossa querida amiga Sandra Miramar. Olá, Sandra. Olá, boa noite, amigos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse Café com Kardec e Amigos. Já me coloco como amiga de vocês, né? Boa noite. Né? Com muita alegria, realmente, que eu estou aqui. Muito bem, seja muito bem-vinda. A nossa querida amiga Sandra, ela é artista espírita da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, também trabalhadora do movimento espírita vinculada às atividades da União Espírita Mineira. Nós teremos, então, agora vai surgir a nossa vinheta, que é costumeira para anteceder o nosso momento de arte, e depois nós vamos deixar aí o espaço contigo, Sandra, para permitirmos, então, esse momento de harmonização, usufruindo dos benefícios da arte espírita. Então, aos nossos amigos da técnica, chamamos a nossa vinheta com o nosso momento de arte. Boa noite a todos, né? Meu nome é Sandra Miramar. Eu estarei cantando, então, duas músicas. A primeira música, a letra da Alta de Souza, Mensagem Fraterna. Mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve do tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas
mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz de redenção, na voz de Deus em luz de redenção. Volve do templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz de redenção, na voz de Deus em luz de redenção. A segunda música que eu estarei cantando é um clássico americano, Amazing Grace, e ele foi traduzido por um amigo nosso chamado James Ulisses Marota, e ele foi maestro lá do coral Pedro Elvésio, da União Espírita Mineira, na época em que éramos jovens. Então essa música chama, traduzida, A Graça dos Céus. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz então eu vi. A graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir. E quando enfim acreditei, a vida entendi. Por muitos caminhos eu andei, perdido na imensidão. A graça que me trouxe aqui
do céu é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então eu vi. Sua luz, então eu vi. É isso, eu quero agradecer muito a oportunidade que me deram de estar fazendo esse momento musical, esse momento artístico. Eu tenho um CD, né? Eu tenho um canal, chamado Canal Sandra Miramar, no YouTube. Quem tiver interesse, e também minhas músicas se encontram também nos principais meios aí digitais. Ok, muito obrigado, gente. Boa noite. Muito bem, minha querida Sandra, nós que agradecemos. É uma alegria tê-la conosco. Um dos benefícios desse processo aí que nós estamos vivendo é a possibilidade desse intercâmbio, você aí diretamente de Belo Horizonte, a gente aqui no Seridó Espírita, eu inclusive de Natal, juntos, conectados pelos laços da afetividade e da emoção, que nós possamos nos reencontrar outras vezes em futuras atividades. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso Seridó Espírita, viu? Um forte abraço. Muito obrigado mesmo. Até mais. Muito bem, meus amigos. A arte, sempre a arte, envolvendo-nos com as suas emoções, né? E aí, vamos dar sequência ao nosso café. Antes de chamar o nosso convidado, né, especial da noite de hoje, chamando também aqui para junto de nós esse nosso amigo querido que vai dividir conosco a mediação, que vai estar juntamente conosco aí nesse bate-papo com o nosso querido expositor da noite, o nosso amigo querido Wesley Gama. Vem para cá, Wesley. Seja muito bem-vindo aí, estaremos aqui nós dois juntos. A gente já deve imaginar que a quantidade de perguntas aí que vai surgir daqui a pouco vai ser grande, então hoje temos dois mediadores aí para estarem atentos e interagirem com o nosso convidado. Sempre bom tê-lo aqui, viu, Wesley? Amigo querido. Boa noite, querido amigo Igor, Matheus. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando essa transmissão do canal Seridó Espírita, iniciando o Café com Kardec e Amigos 2021. Um projeto belíssimo que entra no seu segundo ano de atividades. Então, esse é o primeiro Café com Kardec do ano 2021. E eu lembrei de uma mensagenzinha de Emmanuel no livro Vida e Caminho, psicografada pelo Chico, que ele diz assim: novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca a harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Porque amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Vamos lá, Igor, sigamos. Coisa linda, meu amigo. E aí, então, nós chamamos aqui para a nossa tela o nosso convidado da noite. Já esteve presente aqui conosco em atividade, inclusive em outras edições do Café. É um amigo muito querido, trabalhador do movimento espírita brasileiro, e por que não dizer do movimento espírita nacional e internacional, vinculado à nossa querida Casa Máter do Espiritismo em nosso país, a Federação Espírita Brasileira, hoje na condição de um de seus vice-presidentes, expositor espírita, escritor, mas, acima de tudo, um tarefeiro do Cristo nas lides da divulgação doutrinária espírita, amigo muito querido, a quem nós chamamos e agradecemos desde já pelo seu carinho
Geraldo Campetti. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, querido Igor, querido Wesley, amigos do Seridó Espírita, desse programa tão gostoso, Café, nos lembra aconchego, nos lembra família, nos lembra amizade, não é? Ainda mais com Kardec, a gente sentir essa presença tão magnífica e tão bem-vinda do codificador da doutrina espírita e reunir os amigos, nada melhor, não é? Então, nosso boa noite a todos que estão também aí chegando, já se cumprimentando pelo chat. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Igor, obrigado, Wesley, pelo convite. É uma satisfação estar uma vez mais aqui com vocês. Que alegria. E veja só, né, a gente agora, né, esse aprendizado todo tem permitido que a gente esteja conectado nos mais diversos lugares, e a gente falou até agora do movimento espírita nacional, internacional, então nós temos aqui presenças da Argentina, e agora tem aqui a nossa irmã Marcela Esteves, enviando um abraço já presente aqui da Argentina, fora os irmãos que estão atestando aí presença de diversos lugares aqui do nosso país, e a nossa irmã Fernanda de Houston, no Texas, os corações entrelaçados, distantes fisicamente, mas próximos pelos laços de afeição, né? Que maravilha. Um abraço, querido, a todos que estão conosco, Portugal agora também, então a gente vai acompanhar aí pelo chat, irmãos nossos de várias localidades, que bom, estamos todos juntos. E nessa noite, meus amigos, nesse ano, que é um ano importante para o nosso movimento espírita, não é? Porque nós celebramos um marco, né? A gente passou, eu conversava com o Geraldo nos bastidores, pelas celebrações dos 150 anos de lançamento de todas as obras, partindo de O Livro dos Espíritos. Já comemoramos 160 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, né? E agora, nesse ano de 2021, quem apaga as velinhas dos 160 anos é o Livro dos Médiuns, e a nossa reflexão nessa noite, então, com o nosso irmão Geraldo, vai ser em torno dessa temática, 160 anos de O Livro dos Médiuns. Nosso irmão vai fazer as suas considerações iniciais, como de costume, e aí eu convido os queridos amigos e queridas amigas que já nos acompanham aí pelo chat, que à medida em que o nosso irmão Geraldo estiver discorrendo sobre o tema, fazendo as suas considerações, vocês já sabem, podem ir endereçando aí as suas perguntas pelo chat, que nós vamos estar atentos aqui. Eu acredito já de cara e digo que talvez nessa noite nós não consigamos realizar todas as perguntas que cheguem, a gente fica sempre tentando, em algum momento, unir, trazer, juntar perguntas que tenham mais ou menos uma condição de serem correlatas. Então, no segundo momento, como já é de costume, os amigos que nos acompanham aí nessas edições do Café, a gente vai ter um momento de interação, onde o nosso querido amigo Geraldo vai responder as perguntas que vocês nos endereçarem. Então, Wesley, a gente agora fica aqui um pouco mais na retaguarda, né? E nós damos a palavra para que você, Geraldo, fique à vontade para nos falar, então, dessa temática, e é uma forma de que o nosso movimento espírita potiguar também, com essa sua presença aqui, inicia esse momento comemorativo aí dos 160 anos do Livro dos Médiuns. Mais uma vez, uma alegria tê-lo conosco, Jesus o abençoe na sua fala, e agora esteja à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigado, querido amigo, boa noite a todos vocês, muita paz, muita luz. Nós estávamos aqui pensando, imaginando, enquanto vou sentindo essa canícula de Brasília, tá um calor tão gostoso aqui, choveu e já está abafado novamente, é tão bom, né? E eu estava me lembrando como é importante o livro. O livro tem um papel, um significado tão importante ao longo da história, por registrar os principais fatos, ocorrências, por contar a história de tudo o que acontece, evidentemente, com as versões dos seus próprios autores, mas quando nós falamos dos livros religiosos, notadamente dos evangelhos, da escrita sobre a vida de Jesus e dos seus ensinos, nós temos uma trajetória muito significativa. E antes dos evangelistas
da vinda do Cristo entre nós, nós tivemos Moisés trazendo para nós um Pentateuco. Foram 5 livros, desde a Gênese, não é isso? Deuteronômios, Números, Êxodos. Escrevam aí quais são esses 5 livros do Antigo Testamento. Faltou um de propósito que eu quero que vocês coloquem. Por favor, os 5 livros da primeira revelação, que é a revelação da justiça. E nós temos depois, com Jesus, também na narrativa da sua expressão da revelação do amor, outros 5 livros, mais um Pentateuco que chega, que são os 4 evangelhos. Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. E tem um quinto livro que compõe esse Pentateuco, que eu vou pedir a gentileza de que vocês anotem aí, que eu só vou falar a hora que vocês anotarem, tá bem? Se quiserem rememorar, anotem todos, e eu estou deixando um de propósito para que vocês possam participar logo de início. E nós temos depois a terceira revelação, depois de Moisés, com a revelação da justiça em torno de 1200 anos antes de Cristo. Depois o Cristo propriamente vindo até nós, trazendo a revelação do amor. E 1800 e mais de 1850 anos depois, não é isso? Vem a revelação dos Espíritos, trazendo a verdade, a caridade, também no trabalho missionário do educador Hippolyte Léon Denis Arrivail e do codificador Allan Kardec. Então vejamos que também deixa para nós um legado que é um Pentateuco com 5 livros. O Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ficou faltando um livro que eu deixei de propósito também para que vocês, por favor, anotem. O Wanderson já vai aqui trazendo lá da primeira revelação de Moisés o livro que estava faltando, Levítico, não é isso? Então nós temos também o Levítico compondo os 5 livros da primeira revelação trazida por Moisés como médium, como profeta maior que era, 1200 anos antes de Cristo, recebendo no Monte Sinai os 10 mandamentos. Então tem desde o primeiro livro, não é isso? Que é a Gênese, Deuteronômios, Números, Êxodos, e aí nós temos, né, Levítico e Eclesiastes. Olha só. E com Jesus, alguém já anotou aí, por favor? Vamos que o nosso tempo passa voando. Nós falamos, então, dos evangelhos, que são aqueles segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Qual é o texto, o livro que nós não citamos que compõe esse Pentateuco da revelação do Evangelho de Jesus entre nós? Por favor, estamos aguardando aqui, enquanto vocês se cumprimentam, qual é a resposta? Ah, mas Campete poderia ter 2 livros, não? Como é que é o nome daquele livro que João escreveu, o evangelista também, escreveu já na ilha de Patmos, já estava lá segregado praticamente, isolado, exilado, não é? Qual é esse livro? Ele escreveu o livro da revelação, que é o chamado Apocalipse. Mas o que integra esse Pentateuco no nosso entendimento é aquele que foi escrito também por Lucas, quando ele escreve, não é, Rodrigo? Ele escreve a trajetória, não é, Cidinha? Do trabalho realizado pelos apóstolos do Cristo, que é exatamente Atos dos Apóstolos. Não é? A Simone e Elaine estão participando aí, colocando o Apocalipse, né? Que esse é o livro escrito por João também, um livro mediúnico. Assim como João escreveu o 4º evangelho, que é um evangelho totalmente diferente dos outros 3, que são sinóticos, né? Você pode colocar um ao lado do outro e poder fazer esse estudo. João escreve esse outro livro diferente, que é o Evangelho segundo João, e também o livro da Revelação, que é o Apocalipse. E Lucas, médico, ele, por intermédio de Pedro,
e também conhecendo o contato com a Maria, informações que obteve, ele escreve o próprio Evangelho, segundo Lucas, que é o Evangelho de Jesus, e escreve os Atos dos Apóstolos, não é isso? Aliás, Lucas teve contato com Paulo, ele foi o grande amigo de Paulo. Marcos teve contato com Pedro. Então, Paulo escreveria o Evangelho e provavelmente os Atos dos Apóstolos, mas ele não teve condições. E acaba Lucas escrevendo, que foi o grande companheiro, o grande amigo, como a gente vê na monumental obra Paulo e Estevão, que é a obra literária mais importante e espírita que nós temos devido à sua grandeza, né? Sem contar aqui, evidentemente, os livros do século XIX, na revelação da codificação espírita. E também temos a questão do livro que é o Nosso Lar, maravilhoso também no século XX, junto com tantos outros, né? E depois vem a codificação. A codificação, que é um Pentateuco, além de outras obras. Mas o Pentateuco são os 5 livros. Então tem lá o livro dos Espíritos, que nós citamos. Aí nós citamos de propósito, de trás para frente, né, na sua data de publicação, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ficou faltando a segunda obra. Qual é esta obra, por favor? Se vocês anotem, por favor. Pode colocar o título do nosso trabalho desta noite? A nossa produção vai trazer. Qual é, então, o título do livro que a gente está aqui, 160 anos do livro dos Médiuns. Então, o que ficou faltando aqui foi o livro dos Médiuns, que é exatamente o objeto da nossa fala. Fechamos. Allan Kardec deu um exemplo de humildade ao abdicar de um nome em que já tinha reconhecimento na sociedade francesa como educador, que era educador por excelência, autor de várias obras. Mas quando ele se dedica mais especificamente aos estudos da relação entre os dois mundos, das manifestações que aconteciam e os chamados fenômenos materiais, os fenômenos da mediunidade, ele então vai se aprofundando. E quando coleta o material suficiente para publicar o primeiro livro que daria origem à doutrina dos espíritos, não é dos espíritas, e Kardec nunca toma para si a doutrina como se ele fosse o fundador do espiritismo. Kardec é o codificador, o organizador, o sistematizador, aquele que metodizou todo esse ensino da revelação dos espíritos, que tem essa origem, então, autoria espiritual, condensando isso praticamente em 5 livros e desdobrando também em outras obras. Kardec abdica de um nome já de fama e dá logo um exemplo para nós, seguindo a Jesus, no anonimato de um pseudônimo. Adota um nome desconhecido para assinar as obras que viriam a lume através do seu esforço também intelectual, também de produção, também de organização. Kardec escreve muito nos livros, naturalmente, mas sob também a inspiração da espiritualidade superior. E as ideias que vêm são da espiritualidade maior. E Kardec, perfeitamente integrado, conectado, em conexão com o plano superior, vai elaborando, vai fazendo com que essa doutrina seja materializada entre nós. Por isso, a nossa gratidão a Allan Kardec pelo Espiritismo e pelo legado da fé raciocinada que nos deixou, porque a gente pode estudar, ter lucidez, ter entendimento, esclarecimento para podermos tomar as melhores decisões. Então vejamos, Kardec publica em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. A filosofia espiritualista, o livro fundamental, o mais importante de todos na base que dá por ser o primeiro, por trazer a revelação da espiritualidade para a gente poder entender exatamente sobre a criação, que é a primeira parte desse livro, sobre a vida, sobre as origens da criação, do universo, da vida em si, dos seres vivos. Depois nós temos uma segunda parte nesta obra que fala das relações entre o mundo espiritual e o mundo material, quando Kardec chama do mundo espírita.
E nós temos uma terceira parte que trata das leis morais, as leis divinas. E a quarta e última parte da obra fala das esperanças e das consolações. O Livro dos Espíritos é antecedido de uma introdução maravilhosa. Tem também um prolegômenos, que é uma espécie de prefácio assinado pelos seus autores, dentre eles o próprio Espírito da Verdade, Swedenborg, Fenelon, Sócrates, Platão. Tem tantos outros autores, né? Santo Agostinho, estão ali registrando como autores desta monumental obra que haveria de promover uma revolução em termos não só do conhecimento, mas do sentimento, da ética e da moral a partir daquele momento que era lançado. Um desafio enorme. E veja que é uma programação espiritual, porque a obra tem essa introdução belíssima, tem essas 4 partes e tem uma conclusão maravilhosa. E de cada uma das suas partes deu-se origem a um outro livro, que então o primeiro livro dá origem a 4 outros, formando o Pentateuco. 5 livros. Da primeira parte, que fala então das causas, da criação, que fala de Deus, que fala do universo, das origens, dos seres vivos, nós temos a Gênese. O último livro que foi publicado em 1868. Foi publicado por último por uma razão lógica, porque várias coisas tinham que ser apresentadas, demonstradas antes de surgir a Gênese, até mesmo pela complexidade temática, numa abordagem um pouco mais científica e também reveladora. Nós temos da segunda parte de O Livro dos Espíritos, quando fala do mundo espírita, do mundo dos espíritos, exatamente o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns surge na primeira edição em 1861, no dia 15 de janeiro. Nós estamos muito próximos de comemorar os 160 anos redondinhos, não é? Desta monumental obra, que é um guia. Em 1858, um ano depois da publicação de O Livro dos Espíritos, quando também Kardec começava a lançar a Revista Espírita e quando fundava o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade de Estudos Parisienses Espíritas, ou a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, ele nos dá ali exatamente esta visão de um manual como se fosse para os evocadores, que ele chamou de instrução prática sobre as manifestações espíritas, em 1858. Iria publicar em 1859 o que é o Espiritismo, uma monumental obra também para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento da doutrina espírita. Em 1860, Kardec publica a segunda e definitiva edição de O Livro dos Espíritos, que houvera sido publicado na primeira edição em 1857 com 501 perguntas, divididas em 3 partes. E era tão gostoso o livro porque era em colunas, de um lado a pergunta, do outro lado a resposta, isso no original francês. Em 1860, esta segunda edição definitiva vem a lume com 1019 perguntas. Então a obra foi revisitada, foi revisada, foi ampliada, foi reestruturada. Assim também acontece com O Livro dos Médiuns, publicado na sua primeira edição no dia 15 de janeiro de 1861, e a segunda edição definitiva em outubro deste mesmo ano, de 1861. Veja a grandiosidade, esta obra monumental, que não é mais um manual propriamente, porque o manual parece que vai nos ensinar como fazer as coisas ali, passo a passo, como se fosse uma espécie de receita. Mas o Livro dos Médiuns é um guia. Por isso que Allan Kardec, na sua genialidade de codificador, ele coloca o título O Livro dos Médiuns e coloca um subtítulo ou outras informações sobre o título, como tecnicamente nós assim o denominamos na biblioteconomia, O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Aqui é um guia. Qual que é a diferença? O guia já traz uma parte filosófica que vai dar todo o fundamento para a prática. Por isso, não apenas a prática, não apenas a vivência,
mediúnica. Não apenas a fenomenologia, nem só o mediunismo, mas, acima de tudo, como base, o conhecimento, a informação, para que possa se dar a segurança do que se vai praticar. Então, este guia traz duas partes. A primeira parte do livro dos médiuns vai nos apresentar exatamente questões fundamentais, aparentemente tão básicas, mas tão importantes, sem as quais nós não poderíamos compreender exatamente esse trabalho, esse desenvolvimento, esse processo de autoeducação que todos nós precisamos ter pela mediunidade, que é uma grande oportunidade de servir com Jesus no nosso próprio aprimoramento em benefício do semelhante, no exercício da caridade. Então, na primeira parte, nós temos apenas 4 capítulos. O primeiro é Há Espíritos? Que pergunta mais elementar, Campetti. Será que há espíritos? E Kardec vai narrando na sua genialidade para dizer para nós se há espíritos, se existem espíritos. E a maior comprovação da existência do espírito somos nós que aqui nos reunimos de maneira distante, mas virtualmente pelos laços do sentimento, estamos juntos. Veja, a maior prova da existência do espírito somos nós mesmos. Eu que agora vos falo, vocês que me ouvem, e daqui a pouco com essa participação belíssima de vocês, como já vem aí. Então nós vemos há espíritos, e Kardec vai explicar no seu fundamento didático-metodológico que há espíritos sim. Então, se existem espíritos, é possível que eles se comuniquem? Nós escrevemos há algum tempo um artigo que a comunicação é a razão da existência e da sobrevivência. Não haveria sentido nós existirmos se não fôssemos para nos comunicar, porque nós somos seres gregários, sociais, nós somos seres humanos, e uma das características do estado de ser humano é a possibilidade da comunicação, a comunicabilidade que existe nas suas diversas manifestações, nas suas diversas formas e formatações. Por isso há espíritos. Será que eles se comunicam? Evidentemente. E se a comunicação existe entre os espíritos, por que não haver de um plano para o outro, de um mundo para o outro, esse mundo que intermedia um entre o outro, que está numa constante relação? Nós somos seres, como diria Herculano Pires, o filósofo espírita, interexistenciais. Nós estamos aqui, podemos estar acolá e o tempo todo estamos em relação com o outro, seja deste plano, seja do outro. Então os espíritos existem, sobrevivem e se comunicam conosco, que aqui continuamos nesse estado de encarnados, porque também um dia estaremos desencarnados, na condição de espíritos, que hoje já o somos, mas revestidos de um corpo. Amanhã, quando não tivermos este corpo físico, nós estaremos desencarnados. Quiçá assim seja, porque a gente precisa se libertar. Não basta morrer, é preciso se desprender. Isso é desencarnação. E depois vai falar do maravilhoso e do sobrenatural, do método, que é o capítulo 3º, maravilhoso para o nosso estudo aqui, realmente para a gente aprender um método utilizado por Kardec. Ele vai dar as explicações para a gente poder entender como as coisas acontecem e a segurança que a gente precisa ter. E vai falar dos sistemas também diversos que existem para tentar a explicação com relação à existência do mundo e à comunicabilidade dos espíritos. E a segunda parte, aí sim vem as manifestações espíritas. Veja, antes ele dá um embasamento teórico. Depois vai falar sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, das manifestações físicas, das mesas girantes, aí das manifestações inteligentes. É um verdadeiro guia. Vai fazer um tratado, falar dos médios, dos diversos tipos de mediunidade, de manifestações, vai falar inclusive das influências existentes, até da obsessão, não é? E os seus níveis, da influenciação espiritual que a gente sofre, do papel do médium, da influência moral que o médium tem. É um tratado o mais completo que pode existir quando nós falamos de mediunidade. Não há como ser espírita e ser médium se nós, nessa condição, não lemos e estudamos o livro dos médiuns. Por isso, Emmanuel diz no Seara dos Médiuns, que é um livro que explica alguns itens aqui do livro dos médiuns, diz que é o livro base. O livro base
quando nós falamos em termos de educação mediúnica, é o Livro dos Médiuns. Por isso, Kardec, na sua genialidade, faz uma introdução aqui. Esse livro, ele, depois da primeira edição, sofreu também alterações, modificações, correções, acréscimos, supressões. Tanto é que havia, no primeiro livro, na primeira edição, um vocabulário espírita muito extenso. Depois foi resumido, que ficou a partir da segunda edição definitiva de outubro de 1860. E na introdução aqui, Kardec nos explica, dizendo que é perfeitamente natural o desejo de nós nos comunicarmos com os entes queridos que partiram. Quem não tem essa vontade, quem não tem esse interesse, todos nós o temos, todos nós o desejamos, o queremos. Então ele vai dizer para nós que a mediunidade ainda continua sendo o grande escolho do Espiritismo. O que é isso? É o grande desafio, o grande problema que nós temos a enfrentar para nos autoconhecermos no trabalho com Cristo, do qual nós somos intermediários, nos servindo de médiuns. Até uma brincadeira que se faz de um indivíduo que queria, sim, resgatar todas as suas dívidas, passar por todas as expiações necessárias naquela existência que ele haveria de encontrar. Então, que ele estava ali a ponto de se sacrificar mesmo. Ele queria se tornar um espírito praticamente puro e aproveitar a encarnação que estava sendo preparada. Aí o guia espiritual dele disse assim: meu amigo, não se preocupa não. Você vai nascer médium e vai ter a oportunidade de exercitar a mediunidade. E aí, com isso, nós vemos que a mediunidade não é um privilégio, ela é uma faculdade do espírito. Por isso, então, é uma faculdade espiritual. Mas ela se manifesta por intermédio do corpo físico. Então, para nós encarnados, se torna uma predisposição orgânica. O próprio veículo somático, o organismo, vem com condições para que a mediunidade seja desenvolvida. Kardec usa esse termo. Eu me lembro, no passado, eu venho do interior e tenho orgulho disso, gosto demais do interior, esse seridó querido aí, né? Tão gostoso. Veja, a gente se lembra que quando a pessoa tinha qualquer coisa, eu me lembro visitando uma tia uma vez, estava com uma dor de dente tremenda, uma dor de ouvido, uma confusão danada. Na verdade, a dor de ouvido era a dor de dente, depois foi descoberto, né, pelo dentista e tudo. Mas a minha tia disse o seguinte: esse menino precisa desenvolver mediunidade, porque ele está com essas dores, tudo isso é influência espiritual. Então era muito comum. É claro que isso existia demais e continua existindo o tempo todo, nós estamos influenciados e influenciamos. A mediunidade é ser medianeiro, né? Ter essa faculdade de mediação, é como se fôssemos uma ponte que estabelece o contato entre um mundo e outro, e isso é muito constante, se dá de maneira muito mais natural do que a gente pensa, não é? E sempre nós temos curiosidade sobre a mediunidade, por isso Kardec diz, continua sendo escolha, dificuldade que a gente tem porque precisamos conhecer. Daí a apresentação de um guia, para que a gente se oriente. Então, nem tudo é, né, manifestação, por exemplo, é um sintoma de mediunidade. Às vezes vai ser, às vezes não vai ser. Aí estou com uma unha encravada, né? Eu vou desenvolver minha mediunidade para ver se cura. Não, vai lá no podólogo, vai no médico especializado para você fazer um tratamento, né? Agora, evidentemente, nós sabemos que muitas das influências espirituais acabam afetando o nosso próprio veículo somático, né, o nosso corpo, às vezes interferindo na nossa saúde. Antes do grupo mediúnico, por exemplo, acontecia, né? Agora nós estamos numa pausa, né? Entre aspas, nesse sentido da atividade mediúnica direta, porque a única coisa que a gente não faz por hora à distância é, de fato, essa questão da reunião mediúnica, porque a casa espírita, ela traz todas as condições necessárias, né, o ambiente adequado, e é muito difícil nós termos isso nos nossos lares, nos diversos lares, né? Mas todas as demais atividades a gente faz à distância, né, pelas redes virtuais. E veja, mas era muito comum acontecer
Às vezes uma indisposição, e hoje se dá, às vezes, numa tarefa que a gente tem que fazer, não estou passando muito bem. Não sei se já aconteceu com vocês. E parece que não está legal. Nossa, mas me deu uma indisposição bem agora, veja bem, eu estava tão animado para ir. E aí vai ver, a gente não vai num trabalho, ou não faz, né, aqui uma reunião, não faz um bate-papo, não faz uma live, e depois você vai ver que, no fundo, se perseverar, vai lá no grupo mediúnico como muitas vezes, não é? E faz o trabalho, depois aquela dor passa. Por quê? Porque era uma influência espiritual. Então, isso se dá muito. No caso do atendimento aos irmãos em necessidade, às vezes você atende aquele espírito que está com aquele sintoma exatamente, então você, como médium, já começa a sentir. Daí a importância da gente não desistir do trabalho nunca. Então, Kardec coloca a necessidade de nós nos prepararmos, de fazermos um trabalho sério, termos um estudo para a gente poder compreender, porque se há coisas que a gente até hoje tem dúvidas, é nesse sentido da mediunidade, da prática mediúnica. Kardec usa o termo desenvolvimento no sentido da educação, todos nós precisamos nos educar. Daí é importante a mediunidade como um processo educativo do ser humano. E essa educação se dá pelo serviço que a gente presta ao semelhante, utilizando-se dessas faculdades que são intermitentes, que elas são temporárias. Assim como nós as temos, as possuímos, elas podem deixar de existir, porque não são propriamente nossas. São oportunidades concedidas para o nosso trabalho educativo, para a gente se melhorar. Daí a gente jamais poder abandonar o Evangelho de Jesus, que a mediunidade deve ser empreendida com Jesus. Por isso, esse segundo livro da codificação do Pentateuco, que é o livro dos médiuns, desenvolve a parte prática, exatamente a da fenomenologia espirítica, mas sem aquela questão do sobrenatural, do milagroso, do miraculoso. Vai trazer a ideia das leis naturais, se coadunando com os fluidos, no magnetismo humano e espiritual, na interação que existe entre os dois planos da vida, por meio da mediunidade, que Kardec explica com tanta sabedoria. Nós temos o terceiro livro, só para citar rapidamente, abrimos para o nosso bate-papo. O terceiro livro, que dá sequência aí do Livro dos Espíritos na sua terceira parte, que são as leis morais, exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Teve a sua primeira edição em 1864 e a terceira edição definitiva em 1860 e... qual que foi? 66. Né? Essa é a edição definitiva de O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira. A primeira edição se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir da segunda já foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir da terceira se consolida. Então a obra também foi toda reorganizada. Aí a quarta parte dá origem, que são das Esperanças e Consolações, ao Céu e ao Inferno, que foi publicada em 1865, na sua primeira edição, e vai ter a sua quarta edição, né, lá para frente, depois de alguns anos, realmente, do trabalho também desenvolvido por Kardec. Até essa edição é trabalhada por Kardec antes da sua encarnação, antes do ano de 1869. A primeira é de 1865 e tem esse trabalho na quarta edição ali por volta desse ano de 1869, um pouco antes, quando Kardec desencarna no dia 31 de março, não é isso? De 1869. E nós temos, da primeira parte, a Gênese, que é a Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo. Assim como o céu e o inferno é a justiça segundo o Espiritismo. Kardec vai colocando esses subtítulos, essas informações complementares, para a gente poder entender o teor da obra. E exatamente a Gênese vai trazer a explicação da primeira parte. A Gênese teve a primeira, segunda, terceira e quarta edições, que só eram reimpressões, tudo ali no ano de 1868, janeiro, fevereiro e março. E depois a quarta edição surge um pouco depois, e vem a quinta edição definitiva, que foi publicada só depois da desencarnação de Kardec, mas que havia já sido trabalhada por ele. Hoje há comprovações tanto da Gênese quanto do Céu e Inferno, que houve algumas pesquisas que apontaram um caminho diferente, mas já houve outras pesquisas que trazem a confirmação de que foi Kardec efetivamente quem fez
estas alterações nas obras das edições consideradas definitivas, porque com base nelas, delas são utilizadas para se fazer as traduções para os diversos idiomas. Então, nós temos aí um panorama simplificado, muito rápido, resumido, da questão do trabalho do Pentateuco kardeciano, falando de algumas obras que acompanharam. Não citamos aqui a belíssima Revista Espírita, que acompanhou desde 1868, não é? Até 1858, no seu primeiro volume, primeiro número, em janeiro de 1858, até quando Kardec desencarnou em 1869. Quando ele desencarna, já deixa preparado o volume de abril. Ele desencarnou em março, o de abril já estava pronto, né? Um trabalho monumental desse codificador do Espiritismo a quem a gente deve tanto agradecer. E, sem dúvida alguma, a mediunidade é um dos assuntos que mais nos interessa, que mais continua nos interessando e sobre o qual a gente ainda continua com muitas dúvidas, porque a gente precisa não apenas ler, mas estudar, sentir, refletir e viver Allan Kardec. Quando nós vamos às fontes primárias, às fontes originais, quando nós lemos a obra básica, nós nos sentimos muito mais seguros com relação aos conteúdos espíritas e muitas dúvidas são esclarecidas. Eu diria aqui, para encerrar, para que a gente possa conversar, continuar aí com um bate-papo com vocês, para dizer, Camille Flammarion cognominou Allan Kardec de o bom senso encarnado. Esse bom senso de Kardec está precisando reencarnar na atualidade, porque ele nos deixou o legado da fé raciocinada, não para que nós fôssemos, assim, aqueles com a fé cega, fanáticos, que tivéssemos o apego à letra a ponto de não ver o espírito, porque o espiritismo está exatamente proporcionando isso, tirando da letra que mata o espírito que vivifica, tirando da palavra que tem a sua simbologia, o seu significado, o seu sentido, e retirando do texto que muitas vezes é emblemático o seu contexto, para que a gente possa entender não apenas o agora, mas também as causas anteriores e o que virá como consequência no futuro. Então, nosso abraço já de início, e estamos aqui à disposição ao tempo em que chamamos aí os nossos amigos queridos para a gente poder conversar, Igor e Wesley. Maravilha, Geraldo. Preciosos esclarecimentos para nós que queremos beber nessa fonte inesgotável do conhecimento espírita. Tantas norteações que Kardec nos trouxe através desse contato com a espiritualidade. Estamos aqui com cerca de 170 pessoas ao vivo acompanhando a nossa live, que é uma transmissão do canal Seridó Espírita, que fica fisicamente e afetivamente situado no interior do Rio Grande do Norte. E estamos aqui retransmitindo através dos amigos da Rede Amigo Espírita, TV7, canal Espiritize, Rádio Portal da Luz, Rede Web Rádio Amigo Espiritual. Agradecemos todas essas parcerias onde nós podemos espalhar essas informações preciosas. Geraldo, então, iniciando aqui esse nosso bate-papo, temos algumas participações dos nossos amigos internautas. Internauta já está uma palavra meio antiga, né? Do tempo dos dinossauros virtuais. Tá vendo? Então, o Rodrigo hoje aqui, Ranieri olha, seria a gente pode até dizer, né, Wesley, é o quarto amigo, amiga aqui nessa sala virtual, né? Isso. O nosso amigo Rodrigo Ranieri faz a seguinte pergunta. Geraldo, quando uma pessoa procura o centro espírita afirmando possuir mediunidade, devemos indicar primeiramente a esta pessoa a leitura do Livro dos Médiuns? Rodrigo, se essa pessoa não tem nenhum conhecimento do espiritismo, não seria recomendável como primeira leitura o Livro dos Médiuns. Até na codificação você vê, ele vem em segundo lugar, não é? Então é importante, para conhecer o espiritismo mesmo, uma leitura introdutória, como é o caso da recomendação que Allan Kardec faz do que é o espiritismo.
É um livro maravilhoso que tem 3 partes, são 3 diálogos, né, com um crítico, com um cético e com um padre, não é isso? E Kardec vai formulando as perguntas e fazendo esse diálogo, atendendo aos questionamentos de uma maneira muito didática, muito interessante para a gente conhecer o Espiritismo. E o livro dos Espíritos, naturalmente. Depois que a pessoa já tiver um certo conhecimento, ela pode adentrar a leitura do livro dos médiuns. Não de imediato, eu diria. Então, se ela, por exemplo, está chegando, ela quer conhecer mais, vai assistir as palestras, não é isso? Acompanhar as informações que existem, vai gradativamente se integrando aos trabalhos da casa espírita, não primeiramente ao grupo mediúnico, porque desde o início a gente aprende, né, como base, ninguém entra na casa espírita com porta de entrada ou grupo mediúnico, pelo contrário, isso se dá como uma consequência depois que o trabalhador já está integrado, ele já está participando de outras atividades, já tem uma afinidade, aí sim ele vai se integrar num grupo mediúnico. E aí, evidentemente, antes disso tem as preparações. Hoje nós temos até os chamados cursos, né, que não diplomam, graças a Deus. Então não há médium diplomado, porque se algum curso está prometendo isso aí, é fake news, não acredite e não vai esperar que com certificado, com um crachá você se torna, não é? Um médium, não é isso, mas existem os cursos de orientação, de preparação, de embasamento, né? Estudo e prática da mediunidade que a Federação Espírita faz em parceria, né, com as federativas nesse movimento espírita tão bonito no Brasil e no mundo. Então é um dos cursos fundamentais. Então é conhecer, aí sim vai lendo as obras, vai criando uma certa afinidade e vai estudando, se integra em grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo das obras básicas, aí vai para o estudo da mediunidade. À medida que vai passando o tempo, aí sim a pessoa integra um grupo mediúnico. Ah, Campete, mas aí a pessoa já está passando mal porque é um médium, não dá conta de esperar, aí é um médium deseducado. Né, como só vai acontecer conosco, né? Geralmente nós somos deseducados, por isso precisa desenvolver, precisa educar a mediunidade. E não significa que você já vai atender, receber um espírito, que você vai ser educado. Nós somos educados mediunicamente, Wesley, levantando uma cadeira ao invés de arrastá-la. Coisa básica, assim, não é? Porque ser médium não é só ser médium no centro espírita na reunião mediúnica, é ser médium 24 horas por dia. Então nós temos aí a oportunidade de exercitar a mediunidade o tempo todo. Né? E a nossa educação também na relação respeitosa com o nosso semelhante, não é? Sem preconceito, sem julgamento, sempre buscando a solidariedade, a ajuda. Então, eu diria, Rodrigo, que não é o primeiro livro, não. A pessoa vai chegar à leitura sim, mas à medida em que ela vai avançando, não é? Ela vai podendo ler outros livros. Eu me recordo rapidamente que quando eu tive o interesse, né, desde pequeno assim eu tive intuição e tudo mais, minha boca enchia d'água, eu me lembrava disso assim, e me vinham palavras que eu nem sabia o que significavam, frases assim, aquela coisa. Depois que eu fui entender que eu tinha uma certa tarefinha na área da comunicação, não é? E aí a gente foi percebendo, fomos, né, crescendo e tudo, mas eu queria, em dado momento, atuar como médium psicofônico. Eu tinha lá uma coisa né, da oratória, né, fazia o trabalho de esclarecimentos e tudo, mas eu queria me dedicar, aí sim, à parte da psicofonia. Veja, eu quis, né, e eu comecei a sentir esse envolvimento. E eu já tinha uma predisposição, porque não basta só querer e tudo. E eu me lembro que eu tive uma situação muito difícil de uma pessoa ter questionado: olha, eu não acredito em nada do que você está dizendo. Isso para mim tudo é falsidade, você para de fazer isso. E eu entrei numa crise, imagina, estava começando a exercitar a mediunidade psicofônica e de repente isso aconteceu. Aí sabe o que eu fiz? Eu, à época, não preciso dizer que isso faz algumas décadas, naturalmente, eu adquiri todos os livros que tinha sobre mediunidade. E eu li, à época eram uns 23, 24 livros sobre mediunidade. Aí eu fui lendo e tudo, então vendo a questão até do animismo, aí fui aprendendo aquela coisa toda, que é perfeitamente natural, não é isso? Então a gente vai trabalhando para nos educarmos. Então, vamos passo a passo, vai se integrando na casa espírita. Agora o trabalho é à distância, o centro espírita é, né, até virtual. Dá para se integrar, dá para participar. Participe das orações, das vibrações, não é isso? Dos estudos, das palestras, né, como aqui, essa roda de conversa linda, né, esse café. E a gente vai participando, nós vamos tomando conhecimento, aí vamos nos incentivando para a leitura. Comece com a leitura mais simples, de base sempre. Leia Kardec. A gente diz, mas começar com Kardec é tão difícil. Kardec não é difícil.
O que é difícil às vezes é a nossa falta de vontade, não é? A gente tem uma disposição para poder ter esse interesse e realmente ler. Então, comece com o que é Espiritismo, vai para o livro dos Espíritos, aí depois lê o Evangelho. Tem o Evangelho como cabeceira. O Evangelho é o principal mesmo, né? E depois aí sim você vai para outros livros como o Livro dos Médiuns e vai fazendo os cursos, o aprendizado, aí a coisa vai fluindo espontaneamente, se tiver de ser. Se não tiver de ser nesse caminho, vai ser em outro. Muito bem, meu amigo. Dando sequência, a gente tem uma pergunta do nosso querido amigo Marcelo Vasconcelos, a quem nós enviamos um abraço muito carinhoso. Marcelo hoje está como coordenador estadual, né, da área da mediunidade junto à Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, né, então é nosso representante aqui estadual da área da mediunidade, e ele vai fazer uma continuidade, né, exatamente a essa pergunta do Rodrigo. Quando chega esse momento de se estudar o Livro dos Médiuns, qual seria, segundo a sua opinião, Geraldo, a melhor maneira, que estratégias seriam interessantes para se estudar o Livro dos Médiuns a partir do momento que todo esse trabalho de base já foi feito? E antes de você responder, eu queria também aproveitar e mandar um abraço para a nossa querida amiga Aldilamar Adler, que nos acompanha do Maranhão, representante da nossa Federação Espírita do Estado do Maranhão, também trabalhadora da área da mediunidade, junto à FEMAI e também ao Movimento Espírita Nacional. Então, Aldilamar, saudades de você, um forte abraço, minha querida. Então, ficamos com a pergunta do Marcelo, como é que a gente poderia estudar de uma melhor maneira o conteúdo do Livro dos Médiuns, Geraldo? Ótimo. Eu sei que o Marcelo faz essa pergunta, né, para a gente poder ter aí essa oportunidade, porque certamente ele sabe a resposta, né? O estudo, ele pode ser feito individual ou coletivamente. Nós podemos fazer uma leitura nossa, por exemplo, em particular, né, na nossa residência, na nossa comodidade, enfim, fazer uma leitura silenciosa, fazendo anotações, fazendo marcações. Eu, por exemplo, gosto de fazer uma leitura que vai fazendo as associações. Então você faz uma leitura, por exemplo, esse assunto tem remissão com outro assunto de um livro, né, de Kardec e tal. Aqui faz referência ao livro dos Espíritos. Pega a questão que ele está fazendo referência e vai fazendo esse estudo paralelo. Não tenha pressa, não tenha pressa. Então vai fazendo a leitura aos poucos. Isso é uma leitura individual, né? Se você separa um tempo do dia ou da semana, se organize. Não fique assim lendo aleatoriamente. Hoje eu vou ler, amanhã eu não vou ler. Aí eu leio em qualquer horário, né? Vai ler às vezes num horário que não é confortável. Não, se organize, tenha disciplina, não é? Tudo vai facilitar com isso. E os estudos em grupo, que tem grande vantagem, como os estudos sistematizados, como o estudo das obras básicas, que inclui, evidentemente, o Livro dos Médiuns, como agora nós estamos tendo, né, o Jacobson nos trazendo aí o estudo do Livro dos Médiuns, é tão gostoso e um interesse enorme, viu, Igor, né? Você sabe disso, tem acompanhado aí o Wesley. É impressionante o interesse, porque o assunto, né, é interessante, o livro é maravilhoso e a apresentação do Jacobson, né, é com uma segurança de tirar o chapéu. Então a gente se sente bem realmente aprendendo com o Livro dos Médiuns e com esses intermediários, digamos assim. Então, é bom estudar de uma forma estruturada. A Leal, que é a Livraria Espírita Alvorada, que publica os livros do Divaldo, que é do Centro Espírita Caminho da Redenção, publicou um, né, até o do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, como fazer o estudo do Livro dos Médiuns, de uma maneira explicativa, estruturada, metódica, didática. Então, você tem um livro para explicar como a gente vai estudar outro livro, né? É o próprio estudo da obra. Então, é muito interessante. Eu gosto de estudar muito também trazendo Emmanuel. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele comenta itens aqui do livro dos Médiuns, no Seara dos Médiuns, que é o nome da coleção Estudando a Codificação. Então é muito gostoso porque a gente pega ali um item, faz a leitura do item no livro original, porque ali Emmanuel cita o item, ele não transcreve necessariamente. Então você faz a leitura do item, né, no original integralmente e vai para o comentário de Emmanuel. É impressionante, tem assim comentários que Emmanuel faz, a gente fica, meu Deus do céu, como é que ele tem essa capacidade, né, de uma coisa que a gente jamais veria o ângulo que ele está vendo. Então a gente vai ampliando, porque a mediunidade é um mundo, né? E a mediunidade é o caminho
de nós nos educarmos. E o guia mais seguro, o melhor tratado que existe sobre isso é, indubitavelmente, o Livro dos Médiuns, que precisa ser lido, precisa ser sentido, precisa ser refletido. Então não é uma leitura, não é, Marcelo, assim como a gente faz a leitura de um jornal diário, de uma revista semanal, uma notícia de internet, de Instagram, porque hoje é moda, né? Você bota uma frase, aquela coisa toda, uma imagem, aí você tem uma frase ali, reflita, é muito bom, é legal. São comunicações mais rápidas. Alguém até tem um estudioso aí que diz que a gente parece estar voltando para as cavernas, né? A internet é um grande veículo das cavernas, porque você tem lá os desenhos, né? As pinturas das paredes, né? Alguns hieroglifos lá, essas coisas impressionantes, é o que a gente está revivendo. Mas esse estudo é estudo sério. Então, é um estudo detido que leva à reflexão. Leva à reflexão para a gente poder sentir, e sentir para poder vivenciar. É aquele roteiro de Alcione lá no livro, que é o livro Renúncia, não é isso? Ditado pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Então, o Evangelho, a mensagem do Cristo, e aí a gente toma a mensagem espírita também, ela é para ser conhecida, é para ser refletida, é para ser sentida e é para ser vivenciada. Muito bem, muito bem. Temos outra questão interessante aqui sobre o livro, em que a pessoa pergunta assim: Geraldo, ao apresentar o Livro dos Médiuns na Revista Espírita em 1861, Kardec diz que um dos objetivos da obra é prevenir contra os escolhos da prática da mediunidade. Que escolhos seriam esses? Olha, até hoje nós poderíamos dar aqui dezenas de exemplos de escolhos que decorrentes da ignorância. Por exemplo, coisas assim absurdas de um dirigente de grupo mediúnico, por exemplo, agora nenhum médium mais vai quebrar a mesa, porque essa mesa aqui é de um mármore, é de uma pedra resistente que ninguém mais vai quebrar. Quer dizer, é só aqui uma forma até hilária, assim, porque é um absurdo, né? Alguns colocarem, por exemplo, não precisa nem de mesa mediúnica, nada, a gente faz num tatume. Outros levarem assim que os espíritos ficam aprisionados em gaiolas, né? A gente tem essas gaiolas aqui para poder aprisionar espíritos. Não, nosso aqui, a gente faz a mediunidade de mesa branca, porque tem que ter a mesa branca. Não, a gente acende vela, não é? A gente tem o baixo espiritismo, o alto espiritismo, e aí vem com um monte de espiritismo independente, espiritismo progressista, inventa um monte de coisa, que eu estou colocando tudo no mesmo conjunto aqui, mas é tudo fruto da necessidade da gente ter uma maior reflexão, de um estudo ponderado, de realmente buscar a essência. Então, esses escolhos são os problemas, são os desafios decorrentes da ignorância. O guia é para poder orientar. O guia faz isso, porque Jesus é o guia e modelo, porque nos orienta, nos aponta o caminho, mostra como a gente deve, né, caminhar. E o seu evangelho é o nosso roteiro de vida. E aqui nós temos esse guia, que é o maior tratado da mediunidade, conforme a gente falou, para exatamente nós podermos ter segurança. Esses escolhos são, por exemplo, a ignorância de que, de repente, se a gente não fizer um atendimento direto, psicofônico ao espírito, ele não será atendido. Vários grupos têm pensado em retornar presencialmente nesse momento. Tem o seu direito? Tem o seu direito, mas tem igualmente a sua responsabilidade. Porque nós temos condições para isso, nós vamos guardar as devidas distanciamento, as seguranças do isolamento, da reclusão, das proteções todas. A gente pode garantir que as nossas salas são absolutamente arejadas, espaçosas, nós vamos ficar de mais de 2 metros de distância, não tem nenhum que está com resfriado, alguma coisa. Será que a gente vai poder garantir isso? Então esse é um escolho também. A gente pensar que nós só vamos poder atender os espíritos necessitados se for através daquele atendimento direto, na manifestação, que antigamente chamava incorporação, né? Que é pela psicofonia. Ou que a gente só vai conseguir ser médium de fato se a gente for no centro espírita. Isso tudo são escolhas. O que existe mais em termos de mediunidade é ainda, infelizmente, a ignorância. É por isso que a gente vê tantas práticas como, né, leituras com relação ao futuro, a questão da simonia, que é a venda, não é, seja através de recursos financeiros, de troca de favores, da vaidade, do egoísmo, não é? De você se achar o médium principal, por exemplo. A casa espírita é o médium principal. Isso é um escolho, porque não existe médium principal.
porque o principal de todos veio para servir e não para ser servido. Então, o médium que se diz assim, aquele missionário, a casa gira em torno do médium, não é isso? Um abraço, Aldilamar, também para você, querida. Veja só, se a gente, né, não tem assim aquela concentração no estudo, na leitura de Kardec, na reflexão. Bezerra de Menezes fala que seja Kardec o nome do teu nome. É preciso a gente estudar Kardec. Tanta ignorância. E ele fala logo nessa introdução exatamente isso para poder esclarecer. Daí ele vem fazer todo esse trabalho como um guia para orientar, para a gente ter a segurança. Tantas coisas que vêm fruto da mediunidade desorientada, da mediunidade em usufruto próprio, não é? Coisas que acabam passando porque é uma faculdade intermitente que não nos pertence, mas é uma oportunidade que Deus nos concede para a nossa educação, para a nossa melhoria. Recomendamos a leitura do excelente livro Os Mensageiros, em que há um trabalho muito bonito sobre a mediunidade e o trabalho de médiuns que vieram para a Terra com tarefas específicas. E ali é praticamente um relatório de uma semana que André Luiz faz como se fosse um repórter, não é? Da espiritualidade, ele como médium, vai entrevistando, vai conversando e vai vendo exatamente essas dificuldades dos empecilhos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, do querer aparecer, do querer ser estrela. E esses médiuns que retornam ao plano espiritual, falidos, porque não conseguiram cumprir a sua tarefa. Então, isso é escolho. O maior escolho da mediunidade está na vaidade, está no orgulho, está no egoísmo. Por isso que ela é uma faculdade que deve ser empregada com Jesus, não contra Jesus. Com o bem, não para o mal. Por isso nos serve de equilíbrio e de auxílio ao nosso semelhante. Muito bem, meu amigo. E rapidamente, antes de passar para a próxima pergunta, acho muito importante essa sua reflexão, até sobre os desafios que a pandemia trouxe para a gente, inclusive dentro da questão do trabalho na seara mediúnica, né? Eu tenho comentado muitas vezes, e a gente já teve atividades aqui também no Seridó Espírita, em que a gente refletiu que talvez essa pandemia nos dê uma oportunidade muito valorosa de refletirmos sobre a essência do trabalho mediúnico, não é? O que é que ele significa na realidade? Que ele vai muito além, como você falou, daquilo que acontece durante aqueles minutos, poucos minutos, inclusive, em que se realiza a reunião mediúnica, as comunicações mediúnicas propriamente ditas, não é? E o quanto a gente precisa fazer esse trabalho interior de melhoramento de nós mesmos para que possamos ser os melhores instrumentos, né, Geraldo? Exatamente. É muito importante isso. Esse momento desafiador é uma travessia. Nós estamos passando, ela vai se prolongar provavelmente mais um tempo, não é? Mesmo com as vacinas que a gente vai ter, nós precisamos continuar com cuidados, os especialistas estão dizendo isso. Não é, tomei vacina, eu paro de usar máscara, ou eu posso abusar dos contatos físicos. Não, temos que ter um certo cuidado, até ter uma garantia maior. Isso tudo faz parte de um processo educativo para a nossa própria melhoria. E a nossa casa, né, Igor, pode e deve continuar funcionando. Até outro dia eu me lembro, um companheiro falou, olha, você vê, nessa situação de pandemia e tudo, a gente não vai na casa espírita. Eu falei, você é o que da casa espírita? Não, eu sou o dirigente. Eu falei, então você abandonou a casa espírita? Ele falou, como assim abandonou? Os espíritos estão cuidando. Eu falei, os espíritos estão cuidando da parte deles. Você precisa cuidar da sua parte, meu amigo. Quem é que vai limpar a casa? Ah, mas está de portas fechadas. Sim, você vai deixar largadas as traças. Então nós temos que ter um bom senso. Evidentemente, vá, faz a manutenção da casa, né? Tem a segurança, tem que ver se está tudo ok, não é? Faz ali aquele momento, até você pessoalmente pode fazer a harmonização, ou se vai em duas pessoas, por exemplo, com guardadas todos esses cuidados, não é isso? Tem casas espíritas, por exemplo, que estão fazendo, não é? A transmissão, alguns vão lá presencialmente e fazem a transmissão assim e tal. E às vezes convida o orador para ir presencialmente lá, né, para estar com 5, 10 pessoas e tal, né? Isso é relativo, é de cada casa. Será que precisa disso mesmo assim? Os dirigentes, diretores, os colaboradores diretos têm obrigação de fazer a manutenção da casa.
Porque senão vai deixar ela largada, quando você chegar na casa ela vai estar habitada, ela vai estar tomada por outros, e aí a gente vai reclamar do quê? Então nós temos que ter responsabilidade administrativa. A parte que é de nossa, dá conta da tua administração, né? Agora a gente vai deixar os espíritos ficarem orientando a tal ponto de dizer, olha, faça assim o assado. Meu amigo, você tem que ir lá porque você esqueceu a luz acesa, viu? Vai gastar muita energia, além de queimar a lâmpada, você vai pagar muita energia no final do mês. Ora, isso não cabe aos espíritos, isso cabe a nós, não é? Então, coisas básicas, fundamentais. Então, há muito o que fazer, as atividades praticamente todas podem continuar, as palestras, os estudos, as reuniões, não é isso? Os atendimentos, até atendimento fraterno, a conversa com o necessitado pode ser feita através das redes virtuais, e geralmente assim como nós estamos aqui, digamos, eu sou necessitado e vocês dois estão me atendendo. Tá certo? É preferível que seja assim do que às vezes só uma pessoa contra pessoa, porque é bom ter essa segurança, não é? O Marcelo Show aí, tá? Receba o nosso carinho, querido. Ô, saudade, viu? Que gostoso aí, nós temos a oportunidade, né, de estarmos juntos aí. Que bom. Então é isso, olha, o trabalho virtual é trabalho ativo. Agora às 9h30, por exemplo, eu tenho uma reunião no grupo, que é o Centro Espírita de Estudos Sem Fronteiras. É um centro que existe há mais de 15 anos e ele é totalmente virtual. Antes de pandemia, antes, né? Há mais de 15 anos ele existe. Né? Então, é uma coisa muito interessante. E tem os estudos, continuam, vão fazendo as práticas e tal. A gente tem até aula de Esperanto lá, estamos aprendendo Esperanto também. Muito bem. A gente, quando o papo é bom, é sempre a tônica dos nossos cafés é essa, né? Quando a gente percebe, o tempo já vai se aproximando do final. Eu creio que a gente ainda tem espaço para mais uma pergunta, que o nosso amigo Wesley aí já tá com ela engatilhada. E aí, depois dessa pergunta, muito provavelmente a gente vai reservar um espaço aí para as suas considerações finais, né? Já Amém. desde já, assim, dizendo da alegria de tê-lo conosco. Já estamos com mais de 200 irmãos acompanhando esse nosso café das mais diversas localidades. Um abraço a todos. Não conseguimos, como a gente previu, atender a todas as perguntas. Tem sido muitas perguntas, a participação muito ativa dos nossos queridos amigos aí no chat. Um abraço a todos. Wesley, qual a última pergunta aí que a gente tem para o nosso amigo Geraldo? Wesley, deixa eu só antes de você quebrar o protocolo, Margarida, o passe pode acontecer também. Há passe à distância, tá certo? Inclusive, ontem participamos do Evangelho com a equipe lá do Paraná, uma casa muito assim trabalhadora, já de há muitos anos, integrada à Federação Espírita do Paraná, e eles pedem antes, quando estão fazendo a leitura, olha, separe a sua água fluidificada, bota a água ali para fluidificar. Então nós vamos fazer a leitura do Evangelho, vamos fazer os comentários, depois nós vamos fazer a oração, a água está sendo fluidificada. Assim também o passe, no momento que a gente está fazendo a oração, vibrando à distância, tem trabalhos aqui, Margarida, de vibrações, vários grupos de vibração das casas espíritas. A federação mesmo tem vários grupos, inclusive no Brasil, fora do Brasil, com participação de várias pessoas do mundo inteiro. E é uma satisfação. A Marcela Esteves aqui participa, né? Lá da Argentina, ela participa em grupo de vibração. Fernanda, lá do Texas, também participa. Então é uma coisa assim tão bonita e vai se integrando e vai se fortalecendo. E o passe à distância, ele já existia e agora mais ainda, tá certo? E tem a mesma eficácia, viu? Tem o mesmo valor, assim, o mesmo resultado, se nós tivermos fé. Muito bem. O tempo realmente passa voando. Até que eu vi uma reportagem essa semana de que o ano 2020 houve o maior formato de rotação rápida desde 1960, né? Eu já vinha notando isso no Café com Kardec, que passa muito rápido. Brincadeiras à parte, temos uma última pergunta aqui do Ricardo Tomaca, e ele diz assim: poderia comentar a seguinte afirmativa: é comum bons médiuns que trabalham no bem sofrerem ataques e investidas diárias de espíritos trevosos tentando atrapalhá-lo? É até uma afirmação que ele faz, né? É comum, sim. É muito comum acontecer esses ataques. Os ataques se dão porque todo o trabalho que é voltado para o bem naturalmente tem o seu adversário no mal. Não é tudo que a gente está procurando construir, evidentemente, num caminho do amor,
haverá aqueles que estão buscando destruir através de um caminho do ódio. Então nós vivemos ainda um mundo de dicotomias. Então existe essa guerra entre o bem e o mal. Isso está muito bem relatado no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, esse último livro psicografado por Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, o embate é uma luta por conta da nossa condição. E nós passamos isso, evidentemente, porque a gente ainda enfrenta necessidades de melhoria, de crescimento, de educação. Não precisaríamos enfrentar tais circunstâncias se nós já fôssemos educados, evangelizados, evidentemente. Então a prova vem porque a gente tem necessidade, mas Deus é tão bondoso que ela vem no momento em que a gente tem condições de vencê-la. Então veja, nós seremos influenciados e influenciadores. Estamos sendo influenciados e influenciamos o tempo todo. O tempo todo somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas e estamos junto daqueles que são pares e ímpares, semelhante atrai semelhante. Nós então vamos nesse processo que é tão bem explicado, né, no Livro dos Espíritos, na questão 459. É difícil de esquecer porque 459, 4 mais 5, 9. Então 459 é aquela questão que pergunta se os espíritos podem influenciar em nossas vidas, e a resposta é: tanto influenciam que de tal maneira, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então essa influenciação existe. Eu diria até que no momento atual que a gente está vivendo, provavelmente mais de 90% da humanidade terrena está obsidiada. Sofre algum tipo de influência, e aquela influência que é mais sutil, que é chamada obsessão simples, que se torna não simples, como foi já muito bem explicado, inclusive o Marcelo nos ensinando sobre isso. Não é simples no sentido de ser assim, elementar, né, de que isso aqui é fácil de tratar, não. É simples no sentido de um grau para que a gente possa trabalhar, porque a simplicidade está ali na revelação do que precisa ser feito. E para dizer também, por outro lado, que é na simplicidade que se tem a genialidade. Então, o tempo todo nós estamos sendo influenciados e influenciando. Nós somos corresponsáveis por aqueles que caminham conosco, aqueles que, de certa maneira, nós trazemos pela afinidade, pela sintonia, pela influência. Então, essa corresponsabilidade existe nessa nuvem de testemunhas citada por Paulo. Então, é bom a gente entender assim, os bons, veja lá como foi colocado, os bons médiuns são os que conseguem atrair a simpatia dos bons espíritos. Como fazendo isso? Sendo dóceis, sendo perseverantes, sendo disciplinados, sendo de fato trabalhadores do bem, exercendo a mediunidade com Jesus, porque o próprio Cristo não aceitou ser chamado de bom, adjetivado assim: bom só Deus o é. Então nós estamos nesse caminho, nesse esforço da bondade, para que a gente possa conquistar essas virtudes que ainda nos faltam. E sem dúvida alguma, a mediunidade é um excelente caminho, como aquele espírito orientador falou ao seu orientando. Não, você não precisa de nada desses sacrifícios enormes. Você vai nascer médium, vai ter oportunidade de exercer a mediunidade, e você vai ver o que é. É renúncia, é sacrifício, é desapego, não é isso? É tudo essas questões. Aí é tentação, né? São riscos enormes, possibilidades de quedas assim homéricas, e acaba acontecendo em boa parte, notadamente essas questões, não é, Marcílio, que dizem respeito à mediunidade de efeitos físicos. Vários médiuns, inclusive, ao longo da história, foram retirados de cena por uma questão até do uso da mediunidade, do comprometimento que poderiam ter, independentemente aí de serem espíritas ou não. A maioria não era espírita, mas mesmo assim, se o médium é espírita, ou dito espírita imperfeito, certamente, tem que trabalhar muito a educação. Nós precisamos trabalhar, porque o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Aí, nesse contexto, de um modo geral, nós todos estamos inseridos. Precisamos trabalhar as nossas más inclinações. Muito bem, meu amigo. Então, vamos nos encaminhando aí para o encerramento desse nosso momento. Gratidão aos amigos que estiveram conosco, inclusive participando, inclusive sendo caridosos, interagindo no chat. Algumas respostas foram dadas
pelos nossos próprios irmãos aí que colaboraram conosco na atividade da noite. A nossa gratidão, reforçando citações que o Geraldo fez para que elas ficassem registradas aí no nosso chat. Muitíssimo obrigado a todos. É isso o clima do Café com Kardec e amigos, sempre um clima descontraído, de um bate-papo muito agradável em torno da nossa doutrina espírita. Geraldo, o espaço agora para as suas saudações finais, para as suas considerações finais aos nossos irmãos, renovando mais uma vez a gratidão de tê-lo conosco e de que outras oportunidades ao longo desse ano surjam para estarmos juntos novamente. Bom, a gente aqui recordou que o livro base citado por Emmanuel é o Livro dos Médiuns, e que o Livro dos Médiuns é o guia mais importante, o repertório fundamental, o maior tratado que a gente pode ter sobre mediunidade. Quando quisermos desenvolver as nossas faculdades, não é, Jeane? Quando queremos trabalhar essas faculdades para o bem, para a nossa educação, nós precisamos ter essa segurança informacional. Hermínio Miranda escreveu um livro clássico que sempre é citado em todos os demais autores que vieram após ele. Via de regra, a gente vê que é o Diálogo com as Sombras. Quando ele encerra o livro é encerrado com uma palavra, que eu duvido que vocês saibam qual é. Começa com A e acaba com mor. A mediunidade é um exercício de amor. Por isso, precisamos exercitar o bem ao semelhante por intermédio das nossas faculdades, que são temporárias, que podem ir e vir, que nós podemos perder, porque no fundo não são nossas, são empréstimo da misericórdia divina, mas que nós precisamos aprender a adotar, a utilizar com Jesus. A mediunidade é com o Cristo, a mediunidade é com simplicidade, é com amor. A mediunidade tem que ser vivenciada com base nos ensinos morais do Evangelho, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida de qual é o melhor caminho. E o Espiritismo tem uma grande missão de nos esclarecer, de nos ensejar pela luz, iluminar o caminho dos nossos passos, para que a gente possa seguir o roteiro de vida, que é o Evangelho de Jesus, com segurança, para que esses escolhos todos que a gente ainda enfrenta possam ser minimizados ou até superados, porque estaremos mais bem preparados diante não só do estudo que faremos para nos dar a segurança de conhecimento, de informação, mas também da prática, porque mediunidade essencialmente é prática. Não há como falar em mediunidade sem falar em prática, em vivência, em demonstração, o exercício propriamente, mas o exercício que se volta em primeiro lugar à mensagem que se dirige ao medianeiro, da qual ele é intermediário. A palavra expressa do orientador ou do dialogador, que é dirigida em primeiro lugar para ele próprio, que a emite, porque nós somos os primeiros destinatários da mensagem da qual nós somos intermediários. Por isso Joana alertou a Divaldo Pereira Franco, já com aquelas 2.000 mensagens psicografadas, Divaldo, olha tudo aquilo assim e fica inconsolado, porque nada era para ele, não tinha um recado direto, Joana vai falar que tinha que queimar tudo aquilo, mas preste atenção. Veja em que pessoa estão estas mensagens. Estava na segunda pessoa do singular, era dirigido a ele. Então, em primeiro lugar, o médium deve entender a mensagem para ele, entendendo que realmente os ouvidos que estão mais próximos da boca que fala é a do próprio falante. Então a mensagem, em primeiro lugar, é para o médium. E o médium tem a responsabilidade de viver para se transformar para se tornar exemplo, e se tornar exemplo para dignificar, já que nós estamos na alvorada de um novo mundo, que nós possamos ser aqueles semeadores
das sementes de regeneração. Não mais a das provas e de expiações, mas a da regeneração deste mundo novo que surge, dessa mãe Gaia que vai continuar recebendo no seu regaço, se dela nós nos fizermos merecedores. O caminho existe, a vida existe, a verdade está à nossa disposição. Basta que nós façamos a nossa parte. E com o Evangelho de Jesus e com o Espiritismo codificado por Allan Kardec, nós temos, como diriam os mineiros amigos, como a nossa apresentadora musical tão bela, né, na sua linguagem musical, artística, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Então vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas mensagens aí que denotam muito mais a bondade de vocês do que qualquer mérito que eu não tenho, com certeza, mas servem de estímulo. Eu fico muito satisfeito pela presença, pelo convite que vocês fizeram, meus irmãos. Olha, um abraço virtual com as melhores vibrações a todos vocês e um beijo no coração de cada um. Muito bem, gratidão, gratidão, Geraldo, pelos esclarecimentos, por esse bate-papo maravilhoso. Gratidão a todos que participaram, chegamos aqui a 200 pessoas ao vivo. Como o Igor falou, interessante que aí nos comentários um faz a pergunta, outro responde, o pessoal faz amizade também no chat, né? Tem todos esses efeitos colaterais da live. Agradecemos também a Sandra Miramar, que fez o belíssimo momento de arte espírita. Gratidão, minha amiga, que fez a sua apresentação direto de Minas Gerais, Geraldo lá em Brasília, eu e Igor aqui no Rio Grande do Norte, e assim vamos apertando esses laços. Estivemos aqui junto na parceria do canal Seridó Espírita, com os amigos da Rede Amiga Espírita, TV7, Espiritize, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Amigo Espiritual. Na descrição do vídeo estão todos os links. Gratidão, então, a todos e até a próxima, meus amigos, se Deus assim permitir. Abraços.